gravação. Então, tinha que ficar esses dois exercícios que a gente vai adiar para a semana que vem. O primeiro foi foi o de capacidade de condução de corrente, que tinha uma sequência aí para ser seguida, né? Cálculo de demanda máxima, cálculo da corrente, o uso dos fatores de correção e depois a procura do condutor, o primeiro condutor que suportasse essa corrente lá na tabela da norma. Para aquele primeiro projetinho, aquele projeto que a gente fez na AB1. E depois, sobre queda de tensão, tinha ficado esse exercício aqui, para que fosse avaliado para que fosse avaliado a questão da queda de tensão nos condutores. Né? A gente tem 4 circuitos terminais e um alimentador, alguns circuitos com uma carga só, outros com mais de uma, aqui esse circuito com 3, esse aqui esse circuito com 4. E era para ser feito aqui o produto, né, watts vezes a distância, metros, cada uma das cargas, definir a carga individual de cada circuito. E fazer isso com o alimentador também. E depois definir aí, a gente teria algumas opções, né, que respeitariam os 5% de queda de tensão entre o paro geral e as cargas. A gente poderia fazer 4 no alimentador, 1 nos circuitos terminais, 3 no alimentador, 2 nos terminais, 2 no alimentador, 3 nos terminais, ou 1 no alimentador e 4 nos terminais. Teria basicamente essas 4 opções. E certamente vocês encontrariam uma delas um valor mais baixo, né, de condutor, baseado nesses valores aqui, ou em outros valores mais atualizados, estão bem desatualizados esses valores aqui. Mas o resultado provavelmente seria o mesmo aqui, esses aumentos devem ter ocorrido de forma proporcional para esses fios. Essa parte já é ajudando, né, para vocês. Circuito A, para queda máxima de tantos por cento, produto aqui de 3.000 vezes 8. Aqui vai dar, no caso, 24.000 ohms metro, watts metro, e assim sucessivamente. No caso do alimentador também. E depois eu vou adiar nesses dois exercícios, vai ficar para a próxima semana. O AVA ainda permanece nessa instabilidade. Então, as aulas, os links, vou mandar para o monitor, para ele passar para vocês no grupo. E, assim que possível, eu posto o exercício. Bem informado, bem detalhado, não se preocupe. Então, depois desses dois critérios, o de capacidade de condução de corrente, de queda de tensão, devem ter visto aí que a gente tem, às vezes, algumas soluções, né, principalmente no capacidade de condução de corrente, que dão condutores bem mais finos, bem fininhos, né, de meio milímetro quadrado, 0,7, 1 milímetro quadrado, às vezes, e às vezes o de capacidade de condução de corrente, um chuveiro, por exemplo, uma carga grande, às vezes um condutor, dependendo do percentual que você escolheu, condutor de 1,5 é possível. Só que em alguns casos, mesmo o queda de tensão ou capacidade de condução de corrente indicando determinado condutor, a gente não vai poder aceitá-lo, já que ele pode ser menor do que o mínimo aceito na norma. Então, o mínimo aceito na norma aqui, para as nossas condições, que são instalações fixas em geral, condutores e cabos isolados, não vão ser condutores nus, né, que vão ficar, os condutores isolados vão ficar dentro de um eletroduto, dentro de um caminho fechado. Então, se fossem nus, ia encostar fio com fio e ia causar um curto-circuito. Então, eles são isolados. Para circuitos de iluminação, a gente vai utilizar condutores de pelo menos 1,5 milímetros quadrados de cobre, ou 16 de alumínio, que não é nosso caso. Para circuitos de força, são circuitos de tomada, vão ser pelo menos aí 2,5 milímetros quadrados de condutores de cobre, ou 16 de alumínio, que não é nosso caso. E para circuitos de sinalização e de controle, como no caso de campainhas,
de interfones, enfim, pode-se usar até um condutor de meio milímetro quadrado. Aqui não são nossos casos, condutores nus e linhas flexíveis também não é nosso caso. Então, basicamente, a gente vai usar essas duas aqui, circuito de iluminação 1,5, circuito de tomada 2,5. Esses são os mínimos aceitáveis. No final das contas, pessoal, a gente vai ver que em uma residência, a gente vai acabar, na maioria das vezes, né, caso tenha sido feito uma boa divisão de circuitos, a gente tem um número de circuitos adequado, a gente tenha uma boa distribuição dessas potências entre os vários circuitos, a gente vai acabar com condutores de iluminação tendo 1,5, que é o que o mínimo exige, condutores de tomada de uso geral tendo 2,5, e só algumas tomadas, como a do chuveiro, ou outros equipamentos de maior potência, fornos elétricos, por exemplo, outros equipamentos, vão ter condutores de 4 ou mais, 4 ou 6 milímetros quadrados. No máximo, aí, uns 6 milímetros quadrados para circuitos terminais. E no circuito geral, a alimentação, ou 10 ou de 16 milímetros quadrados, geralmente não passa muito disso. Certo? Só se for uma casa com exigências maiores, com áreas maiores, aí pode ser que passe disso, mas se não, vai ser esse padrãozinho. E aí muita gente pode se perguntar, mas professor, nós já vimos 3 casos, né, aí, só recapitulando, da primeira, capacidade de condução de corrente, queda de tensão e seção mínima, faltando aqui só o dispositivo de proteção adequado, né, proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Às vezes o pessoal às vezes se pergunta, professor, saiu o dimensionamento da fase, né? Mas o condutor de neutro e o condutor de terra, eles podem ser mais finos do que a fase? Em alguns casos bem específicos, sim, certo? Podem ser mais finos. Logicamente, se for a mesma corrente que passa pela fase e volta pelo neutro, não tem como ser diferente, né? A corrente que entra na fase e volta pelo neutro, 100%, a seção da ida tem que ser igual à seção da volta. Tem que ter a mesma grossura dos fios. Se for um fio bem fininho para voltar, ele vai acabar derretendo. Não vai suportar aquela quantidade de corrente que um fio maior está suportando. Então, em circuitos monofásicos, tem que ser a mesma seção, como já esperado, né? A gente vai ter basicamente todos os nossos circuitos terminais monofásicos. Já em circuitos bifásicos, como é o caso das tomadas do sul, sudeste e tal, bifásico com neutro. Bifásico com neutro, agora eu fiquei curioso aqui, eu não estou lembrado de um caso de um bifásico, só se for na parte do alimentador, certo, certo. Em circuitos bifásicos com neutro, no circuito de alimentação, né, ou seja, chega na casa, só 2 fases e o condutor de neutro. Então, tem que ser a mesma seção, porque aí a diferença, a corrente que está entrando, ou as correntes que estão entrando pelas fases, vão sair ali pelo neutro, né? Circuitos trifásicos com neutro, aí aqui já tem uma questão, que já vai abrir para o próximo passo, que é a única possibilidade do condutor de neutro ser um pouquinho mais fino. É em circuitos trifásicos. E o que ocorre em circuitos trifásicos? Quando a gente diz que eu tenho um circuito trifásico, você tem 3 fases diferentes, né? Tem 3 fontes de tensão diferentes chegando na sua casa, certo? Mas não é porque eu tenho 3 tensões de 220 volts que todas terão 220 volts no mesmo instante. São 220 volts ali de forma alternada, só que
com uma pequena diferença no tempo dessa alternância. Enquanto um está no pico, a outra está passando pelo zero, a outra está no mínimo, depois essa estava no pico, passou para o zero, a outra já subiu, a outra desceu. Então, essas tensões efetivamente têm uma mesma amplitude, ou amplitudes próximas na vida real, né, mas teoricamente uma mesma amplitude, tem a mesma tensão máxima ali de 220 volts eficaz, mas não são iguais no mesmo instante, já que são tensões alternadas, diferentemente de três pilhas. Eu pegar três pilhas, as três têm uma tensão constante, uma tensão contínua. Essas três pilhas lá de 1,5 volt, por exemplo, você poderia conectar as três, uma paralela com a outra, como muitos equipamentos eletrônicos acabam utilizando, certo? Pilhas em paralelo. O equipamento funcionaria normalmente. Eu tenho as mesmas três tensões conectadas entre si. Oi, pessoal, caiu aqui minha conexão. Vocês ouviram mais ou menos até que ponto? Eu falando aqui loucamente. Eu estava falando aqui da parte dos circuitos, em algumas exceções, né, onde o condutor de neutro pode ser mais fino do que o condutor de fase. Estavam escutando até aí, né? Estava falando desses casos aqui em que tem que ser a mesma seção, já que eu vou ter aí um condutor de fase, o condutor de neutro vai receber a mesma corrente que passa no condutor de fase. Só não vai poder ser igual quando eu tiver um circuito trifásico e presumidamente equilibrado. O que vai acontecer nesse caso? As nossas tensões, pronto, eu vou até abrir aqui o MATLAB para mostrar para vocês como são nossas tensões. Demora um pouquinho aqui. As nossas tensões alternadas, né, nas nossas tomadas, elas variam no tempo, certo? Tem hora que ela está no valor máximo, tem hora que ela está zero, tem hora que ela está no valor mínimo, fica ali variando no tempo, né, dos 220 volts. Então, quando eu recebo duas ou três tensões, no caso, aqui na minha casa, três fios diferentes, cada um com uma fase diferente, né, A, B e C, por exemplo, essas três fases têm as tensões máximas iguais, todos de 220. Mas o tempo, enquanto a tensão na fase A está em 220, naquele instante a da fase B vai estar ali próxima a zero, por exemplo. E naquele instante a da fase C vai estar negativa. Então, é uma tensão alternada, são três tensões alternadas, mas elas não são sincronizadas, certo? Elas vão ter o mesmo pico, o mesmo mínimo, mas não são sincronizadas entre si. Tem um chamado defasamento entre as três. E esse defasamento é um defasamento de 1/3 de ciclo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui foi uma simulaçãozinha que eu fiz lá na turma de eletricidade, lá nas engenharias, e aqui eu simulei deixa eu ver aqui como é que está uma forma de onda. Aqui está uma tensão e uma corrente. Eu vou deixar só a tensão, no tempo.
só a tensão aqui, e nesse sinal eu tenho que, esse aqui é bem parecido com o sinal que a gente tem nas nossas tomadas. A tensão na fase, ela varia, então ela não é constante. Eu não tenho, vou até botar, eu não tenho 220 sua tensão máxima constante aqui. Ela é uma tensão alternada, varia na forma parecida de um seno, bem, bem próxima de uma forma senoidal. Então, essa variação aqui, quando eu tenho 3 condutores ou mais, eu vou ter uma variação temporal entre esses três. Eles não vão estar sincronizados, não vão ser ondas aqui sobrepostas umas às outras, certo? Vai ter um pequeno defasamento no tempo. Uma vai estar um pouquinho para essa ondinha aqui, vai começar aqui no zero, vai para o pico, a outra começa na metade aqui, vai continuando o seu sinal, mesmo com a mesma amplitude, todas vai ter esse pequeno defasamento. E é de quanto esse defasamento, de uma para outra? A gente vai ver que esse defasamento é exatamente de 1/3 de um ciclo. Quanto é um ciclo aqui? É a duração de. A gente considera um ciclo em sinais periódicos, né, em sinais repetitivos. Um ciclo vai ser o menor espaço aqui, o menor parcela do sinal que eu consiga replicar e ter o sinal inteiro de novo. Então, se você pega só desse ponto aqui do zero até esse ponto do zero, só a parte positiva, e replicar esse desenho várias vezes, eu não consigo reproduzir meu sinal todo, porque meu sinal tem partes negativas. Agora, se eu pego eu vou mudar de rede aqui. Caiu de novo meu sinal, vamos esperar que essa minha outra rede ser mais estável. Agora eu acho que vai. Bem, não sei bem onde caiu, mas eu simulei aqui, né, uma tensão alternada, já tinha simulado, aliás, uma tensão alternada. Sim, falei, Rafaela, vou alterar sim. Ficou uma semana tudo, certo? E tá ainda fora do ar aqui o AVA. Não estava, pelo menos até agora, não estava pegando. Não sei se já. Acho que ainda não voltou ainda. Eu vou mandar o link das aulas pelo monitor e ele bota no grupo para vocês. Para quem não assistiu ou quer rever alguma aula gravada, vai pelo monitor. E as atividades, assim que o sistema voltar aos pouquinhos, eu posto lá. Então, a gente estava falando aqui sobre onde o neutro pode ser mais fino, né? Então, vamos lá, continuar a explicação. A nossa tensão é alternada e o ciclo, né? Ou seja, tensão alternada de forma periódica, de forma repetitiva. E se eu pegar a menor parte aqui do sinal, e se eu conseguir replicá-lo, replicar essa menor parte, eu vou ter o sinal inteiro de novo, eu pego um ciclo. Então, eu posso pegar a passagem de um zero, ele passa pelo pico e volta para o zero aqui desse lado, desse ponto a esse ponto aqui, ó, desse ponto aqui no zero. Professor, Oi. tem que voltar a apresentar, porque parou. Ah, desculpe. Estava aqui, quando eu voltei já voltava. Pronto, acho que vou. Professor, em relação às notas, o senhor vai entregar quando? Eu estou quase terminando já. Eu acho que eu consigo divulgar essa semana ainda. Tá bom, obrigada. Divulgar para terminar, eu acho, mas já está quase, a maioria está corrigida já. Eu acho que eu vou divulgar pelo site mesmo. Aí eu aviso ao monitor, ele coloca lá no grupo de vocês.
Então, aqui, ó, esse período aqui, ó, dá até para arrastar. Então, se eu pegar aqui esse intervalo todo, vir, subir de novo aqui, pronto. Passagem aqui do zero de novo. Desse ponto a esse ponto, eu posso considerar um ciclo, certo? Se eu repetir essa parte do ciclo aqui, pronto, aqui é um ciclo, ó, ou de um máximo até outro máximo, também é um ciclo, ou de um mínimo até outro mínimo, também é um ciclo. Então, isso daqui é um ciclo, aqui eu botei 2 ciclos e meio, né? Apresentar, mas eu poderia ter botado um só. Isso daqui é um ciclo daquele sinal, de um máximo até um máximo. Vou botar 2 ciclos agora. Máximo até o outro, aí daqui de um máximo até o outro. E aí, se eu sair replicando esse sinal aqui, eu vou ter sinal completo, né? Tem 10 ciclos agora, e aí eu vou ter essa variação completa, de forma que aqui a gente tem 60 ciclos dentro de um segundo, já que são 60 Hz a nossa frequência, né? Então, esse daqui é o sinal até um segundo, de 0 a 1 segundo, a gente tem 60 ciclos em um segundo. Vou deixar um número menor aqui, deixar aquelas 3 ciclozinhos, para ficar mais fácil de visualizar. Só que, como eu disse, a gente, quando recebe atenção em uma fase só, sua instalação, sua casa, por exemplo, é fase neutro, você só recebe um fio, e o neutro só recebe 2 fios, um fio de fase e um neutro. Toda essa tensão, essas correntes que estão circulando aqui, você vão voltar pelo neutro. Lá o que acontece? Lá no nosso, que eu vou chamar de V1, que eu vou chamar de V2, dividido por 3. Bom, só que às vezes a gente recebe 3 tensões diferentes. Eu vou mostrar as 3 tensões para vocês. A gente recebe o fio da fase 1, a gente recebe o fio da fase 2, a gente recebe o fio da fase 3. Para vocês como é que isso aqui vai funcionar. Eu vou rodar aqui só a fase. Opa, esqueci de alguém. Ô, professor, Oi. esse é um programa específico para fazer o cálculo da Não, parte não, isso aqui é dele? uma simulação no MATLAB, né? Qualquer. É porque a gente não tem nem noção de que Não, programa é esse. eu sei, só quero que vocês se concentrem aqui no. Ah, faltou aqui o fase 3 aqui, desculpa. Eu quero que vocês se concentrem no desenho que vai aparecer, né? No gráfico em si. Nesse gráfico aqui. Essa é a tensão, se eu medisse a tensão na minha tomada, eu não veria, eu botei 100 volts aqui, mas enfim, podia ser 220 aqui, só para ter uma referência de tensão. Mas seria 200, não é 220 constante, ela é um 220 variável. Inclusive, tem hora que é menos 220, certo? A tensão da tomada. É uma tensão alternada, certo? Não é uma tensão constante. Constante seria a tensão de uma bateria de um celular, ou de um carro, ou de uma pilha. Elas ali seriam tensões contínuas, né, ou constantes. São os 2 principais tipos de tensão que a gente tem nos nossos equipamentos. Na verdade, os 2 principais não, os 2 tipos. Tensão contínua e tensão alternada. Certo? Tensão contínua e tensão alternada. Mas só que a tensão alternada, quando eu recebo uma fase só, é uma fase só que varia assim e volta para o neutro.
as tensões e correntes têm esse formato, certo? Agora, quando eu tenho 3 tensões, vou mostrar aqui as 3 tensões agindo juntas. Primeiro uma só, 2, aliás, né? Tem uma só aqui. Quando eu tiver uma segunda tensão, ela vai ficar assim, ó. É uma segunda tensão, ela fica aqui. Ela tem a mesma amplitude, tem o mesmo 220 volts, tem os mesmos valores, as mesmas passagens por zero, a mesma frequência de 60 Hz, tudo igual. Só que ela é defasada no tempo, ali, em 1/3 do ciclo, certo? Se eu tenho um ciclo aqui, esse ciclozinho aqui vindo, eu peguei aqui e afastei 1/3 desse espaço total e criei minha segunda tensão. E a minha terceira tensão, ela fica 2/3 defasada. Então, vou botar a terceira agora. E esse daqui fica, essa laranjinha aqui, né? É minha terceira tensão. Ela fica 2/3 defasada. De forma que se eu pegar um instante único aqui, se eu pegar 0,03, a tensão em 0,03, na fase amarela, se eu pegar e som, que é aproximadamente 100, né? Nesse mesmo instante, eu pegar a tensão 003 na fase azul e pegar a tensão 003 na fase vermelha e somar as três, eu vou encontrar o valor de 0, exatamente, certo? Se a gente somar quaisquer 3 tensões aqui no mesmo instante, no mesmo tempo, 002, a gente vai encontrar o valor 0, certo? Então, era mais esse ponto que eu queria chamar a atenção. Quaisquer 3 tensões no mesmo instante, se você recebe 3 fontes, você recebe 3 condutores de fase diferentes na sua instalação, tem uma instalação grande o suficiente que a distribuidora disponibiliza 3 condutores diferentes. Na hora que a gente estiver tratando da norma da distribuidora, eu vou mostrar para vocês qual é essa potência, né? Se a gente tiver um número de equipamentos suficiente para justificar isso, ela vai mandar 3 fios diferentes. Cada um vai ter uma tensão, um fio vai ter essa tensãozinha azul, o outro essa laranja aqui, o outro essa vermelha, certo? Então, mas instantaneamente, num determinado momento, se eu somar as 3 tensões, ou as 3 correntes, caso sejam iguais, né, as correntes estejam de amplitude, que estejam passando por elas, essa soma vai dar igual a 0, certo? Como eu disse, né, mesmo tendo 220 volts todas, elas não estão sincronizadas. Propositalmente, essas 3 tensões e as correntes que estão fluindo dessas 3 fontes não são sincronizadas. Tem esse atraso aqui de 120 graus, né? Considerando o ciclo 360, tem uma que está em 0, outra 120, outra 240 graus. Então, de 1/3 do ciclo, né, de defasamento de uma para outra. E aí, nesses casos, o neutro pode ser um pouquinho mais fino, só quando eu tiver circuitos equilibrados, com mesmas tensões e mesmas correntes, mesma amplitude de tensão e mesma amplitude de corrente nas 3 fases. Isso daí é um circuito equilibrado, certo? Essa questão de harmônicos, o que são os harmônicos, né? Essa minha tensão aqui, como foi simulada no computador, ela é perfeita, ela é um seno perfeito aqui, bem lisinho. A tensão na vida real, ela não é assim, porque a gente tem um monte de equipamento eletrônico que ocasiona algumas imperfeições no sinal. Então, ela acaba ficando meio quadrada, a onda, não é tão redondinha como essa daqui, não. Tão afiladinha como essa daqui, não, certo? Ela tem umas deformações nesse formato. E aí, se houver deformações em uma e não tem nas outras, na hora que eu for somar as 3 correntes ou as 3 tensões no mesmo instante, eu não vou encontrar 0.
Então, ela tem a norma prevê isso, dá uma tolerância ali desses harmônicos, dessas deformações na forma de onda de 15%, e tem um medidor específico para isso. Isso aqui é importante para vocês saberem que há exceções para o fio de neutro ser mais fino, mas que nas nossas aplicações, o fio do nosso neutro sempre vai ter a mesma seção do fio da fase, certo? Só em algumas exceções, porque na residência não tem como garantir que a gente vai ter circuitos presumidamente equilibrados. Às vezes, na fase A, onde estão lá os circuitos da cozinha, os circuitos do quarto e os circuitos do banheiro, tem toda a carga, e na fase B, que está a iluminação, tal e tal, não tem carga nenhuma, na fase C também não tem nenhuma. Então, os circuitos de uma instalação predial, naturalmente, são desequilibrados. Só em indústrias, ambientes maiores, que têm equipamentos que usam as três fases de forma equilibrada, tem ar-condicionados maiores, né, trifásicos, ou tem motores, máquinas elétricas de grande porte, trifásicas, aí eu tenho a certeza que naqueles equipamentos, quando eu ligar, o que está entrando na fase A é a mesma coisa que está entrando na fase B, que é a mesma coisa que está entrando na fase C. E se houver esse instante, a corrente que passa lá pelo neutro é praticamente zero, porque elas se cancelam nas próprias entradas de fase, certo? Na hora que uma estiver entrando, é só você vislumbrar assim, aqui forem as correntes, né, de um ar-condicionado trifásico. Na hora que está entrando, deixa eu pegar aqui que tem um valor, aqui é a fase azul. Na hora que está entrando na fase azul, 80 amperes, na fase vermelha está quase zero, e na fase amarela está aqui quase menos 80. Então, quando soma-se essas três fases, vai dar algo próximo de zero, certo? Ou exatamente igual a zero. Então, não passa corrente nenhuma pelo neutro, praticamente. Elas se resolvem ali nas próprias fases. Então, é devido a isso que a norma prevê, em caso de circuitos trifásicos e que tenham um equilíbrio entre as fases, a corrente que entra na primeira seja igual à corrente que entra na segunda e na terceira fases. Nesses casos, eu posso ter um condutor de neutro mais fino, porque praticamente não vai passar corrente por ele. E aqui tem o padrão, né? Aqui ele já começa com, se a seção da fase ou menor que 25 milímetros quadrados, a seção do neutro tem que ser igual. Então, isso daqui já abrange praticamente todas as residências que a gente vai dimensionar aqui, que praticamente todas as residências a gente vai ter condutores menores do que esses daqui de fase. Mas em algum caso, se a gente tiver alguma instalação comercial ou industrial que tenha mais de 35 amperes, 35 milímetros quadrados de fio ou mais, e eu souber que tem, a maioria de equipamentos são trifásicos, ou seja, as correntes que entram na fase A são quase iguais às correntes da B, e quase iguais às correntes da C, aí sim eu... Professor, Oi? uma dúvida. O senhor vai conseguir disponibilizar as aulas que já foram gravadas até amanhã no YouTube? Porque amanhã, como vai ser feriado, eu queria dar uma reassistida em algumas aulas que eu Sim, estou sim, meio não, hoje perdida. mesmo eu passo, depois da aula aqui eu passo para o monitor, para ele passar no grupo de vocês. Tá certo, obrigada. Caso aí vão ser as aulas, eu acho que a última que eu, eita, não tem nem como ver, É mas a penúltima e a última. deve ser a do dia 13 e do dia 14, né? Isso. Pronto, então essas duas, junto da de hoje, 13, 14 e 20, eu passo lá no Moni pro Gabriel e ele passa para vocês. Obrigada. Então, só nesses casos aqui, e tem a proporção aqui, né, nessa tabelinha lá da norma, que eu vou poder usar condutores de neutro mais finos do que os condutores de fase, certo? Vão ser aí aproximadamente a metade sempre, né? 35, que é o de 25, mais o de 50, 25, 70, 35, 95, 50, 120, 70 e assim sucessivamente. Vou procurar a seção ali que é um pouquinho, a primeira um pouquinho menor a metade do circuito.
E o mesmo o pessoal se pergunta em relação à seção do terra, né? A seção, o dimensionamento do condutor de terra. Em alguns casos, ele pode ser também mais fino do que o condutor de fase. Mas a gente tem que entender qual é a utilidade do condutor de terra, né? A principal utilidade do condutor de terra é a proteção. Então, ele está ali para, vamos dizer, concorrer com o corpo humano na hora de quem vai drenar a corrente que esteja na carcaça do equipamento. Então, se você tem lá um equipamento como, deixa eu ver aqui se assim. Não, isso aqui não tem ferro. Pronto, o ferro de passar. Aqui tem um ferro de passar. Aqui, um ferro de passar aqui, e eu tenho deixa eu botar aqui. Vamos ver. Eu tenho aqui um ferro de passar e eu tenho aqui os 3 plug, né, com fase, neutro e terra. O terra é esse do meio aqui. Então, eu vou lá, liguei. É um equipamento todo metálico, né? Você pode, às vezes, vai encostar em alguma parte metálica aqui, para tocar nele, pelo menos. E o que acontece? Se houver internamente algum defeito e a fase levou uma queda aqui no chão, ou fiquei aqui bagunçando muito aqui com essa partezinha da entrada do fio no ferro, e o condutor da fase entrar em contato com a carcaça, com a parte de contato, na hora que eu for passar a minha roupa e encostar, eu vou estar em contato com a fase de forma indireta, né? A fase está em contato com a carcaça, por sua vez, está em contato comigo. Então, minha mão vai estar energizada com 120 volts, certo? E aí, no meu corpo, eu aqui calçado, tal, um corpo seco, não estou molhado, vai ter uma resistência alta à passagem da corrente elétrica, vai ter naturalmente, não foi feito para isso o meu corpo, né? Não é um condutor metálico o meu corpo para ser um condutor, ele tem características isolantes, mas só que eu, como o ser humano, né, eu não aguento uma grande corrente passar pelo meu corpo. Se passar ali 10 miliamperes, 0,01 ampere, já é suficiente para causar um dano considerável na maioria das pessoas. Então, se passar uma correntezinha pequena, já é o suficiente para matar uma boa parte das pessoas ou causar acidentes bem graves. Então, o que acontece? Eu vou e coloco, o fabricante aqui colocou esse terceiro condutor no plug da tomada do meu equipamento, e esse terceiro condutor é o condutor de terra. Ele está aqui internamente, quando chega, ele está conectado na carcaça do equipamento, de forma proposital, que se, no caso de haver um defeito e a fase entrar em contato com a carcaça, vai ter um condutor o condutor de terra, que está conectado à carcaça também, disputando com o seu corpo. O seu corpo tem uma alta resistência. O condutor de terra deve ter uma baixíssima resistência, comparado ao seu corpo. Então, se você ficar encostando aqui e tomando um choque, sem ter um aterramento, o disjuntor não vai nem perceber nada que você está tomando choque. Porque está passando pelo seu corpo 0,01 ampere, 0,02 amperes, 0,03 amperes. É uma corrente muito pequena para o disjuntor se sensibilizar, certo? Já se tiver um terra conectado aqui, vai passar para o terra 30, 40, 50, 100 amperes. Então, certamente o disjuntor vai se sensibilizar por essas correntes mais elevadas e vai desligar o circuito de forma automática. Às vezes, nem mesmo você chegou a nem encostar no equipamento, só em ele estar conectado já a fase aqui no equipamento, na hora que você liga na tomada, o disjuntor já abre. Puf, ele já abre, não deu nem tempo de você encostar no equipamento. Então, isso daí o disjuntor está resguardando, junto com o condutor de terra, né, resguardando a sua vida, né? Então, o condutor tem por objetivo fornecer um caminho seguro para correntes elétricas indesejáveis. É melhor ele ser drenado para a terra do que passar pelo seu corpo.
entendeu? E para você estar pisando no chão e para a terra em algum momento. Então, esse é o grande objetivo do condutor de terra, né? E aí ele pode ser mais fino também, certo? Do que o condutor de fase. Tem a tabelinha aqui dele. E aí, quando eu não posso usar alguns tipos de materiais, né, como condutor, como as hastes aterradas, né? Como, por exemplo, a tubulação de água. Não pode utilizar ali, porque no caso de haver uma drenagem da corrente para o solo, né, essa tubulação pode ser danificada. Logicamente que ninguém vai usar também tubulação de gás ou líquidos inflamáveis por motivos óbvios, né? Qualquer faiscamento ali pode causar uma explosão. Ou nenhuma estrutura construtiva sujeita a esforços mecânicos, eletrodutos metálicos, partes metálicas flexíveis, armadura de concreto, ou elementos metálicos de edificação. O ideal é que você tenha efetivamente uma haste de aterramento própria só para receber essa função de aterramento, certo? Não é aproveitar qualquer ferro que está entrando no solo como haste de aterramento, não. Então, é usar a própria haste. E aí, em condutores de fase, quando tiver condutores maiores que 16 milímetros, menores que 16 milímetros, o terra tem que ter a mesma seção. Se eu tiver condutores ali acima de 16, menores que 35, eu acho que só tem dois, né? Acho que é o de 25 e o de. Deixa eu ver aqui os condutores. Tem um de 25 e de 35, né? Se tiver condutores de 25 a 35 milímetros quadrados de fase, eu posso usar o de 16 de terra, e acima de 35, aproximadamente aí a metade. Se tiver um de condutor, vamos aqui, um condutor de fase de 120, eu tenho que ter um de pelo menos 60, né? Então, no caso de 50, não tem o de 60, vai o de 70. Se eu tiver um condutor de fase de 70, 35. Se eu tiver um de 50, o de 25, e assim sucessivamente, certo? É aquele condutor ali maior ou igual a metade da seção da minha fase. Como eu comentei já com vocês, dificilmente eu vou ter condutores em residências maiores que 16 milímetros, certo? Então, eu vou acabar tendo todos os meus condutores de terra iguais aos condutores de fase. Se eu tenho uma fase de 4 milímetros, o neutro e o terra vão ter 4 milímetros também. Se eu tenho uma fase de 6, o neutro e o terra vão ter 6 também. Se eu tenho uma fase de 10, o neutro e o terra vão ter 10 também, certo? Mas é importante que vocês saibam que há exceções. No caso, a partir de 16 milímetros, eu já posso, em condutores acima de 16, no caso, a partir de 25 milímetros, né, eu já posso ter uma redução do condutor de terra, certo? Bem, aqui a gente finaliza essa primeira parte, né, que a gente falou aqui especificamente dos 3 primeiros aqui: capacidade de condução de corrente, queda de tensão e seção mínima. Vamos agora tratar um pouco do dispositivo que cuida contra curtos-circuitos e sobrecargas, e ver a influência dele no dimensionamento de fios. Então, só fazendo um resumo aqui: queda de tensão, capacidade de condução de corrente. Eu vou pegar a potência de cada um dos circuitos. O circuito 1 ficou com o circuito de iluminação. Vou somar todas as iluminações que estão dentro daquele circuito, todas as cargas que estão dentro daquele circuito. Com essa potência, vou procurar a norma da distribuidora e ver qual o percentual ali de fator de demanda. Se é para eu dimensionar efetivamente para os 100%, ou para 90%, ou para 80%, ou para 70%, vai ter especificando lá o fator de demanda daquela carga, já que dimensionar os fios
para 100% da carga seria um desperdício de dinheiro, porque dificilmente todas as cargas estarão ligadas simultaneamente na potência máxima que elas foram previstas, certo? Então, eu acabo utilizando o fator de demanda. Com a demanda já calculada, né, o percentual adequado calculado, vou calcular a corrente. A partir da potência, calculo a corrente, obtive essa corrente. Vou ver lá que a norma, ela não fez a tabelinha para uma tabela para cada temperatura, nem uma tabela para cada condição de instalação desse circuito nos fios, né? Vou ter que usar, então, fatores de correção. Uso os dois, o de temperatura e o de número de circuitos ou de agrupamento, que é sinônimo. Depois de usar esse de agrupamento, aí sim eu vou ter a corrente projeto, a corrente final, vou pegar essa corrente e vou procurar o primeiro condutor que suporte essa corrente de projeto. E aí finaliza a capacidade de condução de corrente. Agora vamos para a queda de tensão. Então, nessa capacidade de condução de corrente, não era prevista o comprimento dos fios. Então, Professor, oi. o senhor não está compartilhando a tela. Oh, meu Deus. Eu estou parado aqui no slide, mas só fazendo um comentário. Deixa eu voltar. Estava aqui. Capacidade de condução de corrente, então, são essas detalhes, né? Esse passo a passo de cálculo da demanda, de cálculo da corrente, do uso dos fatores de correção, a obtenção da corrente de projeto e, por fim, a procura na tabela do condutor que suporta aquela corrente. Então, a capacidade de condução de corrente, ela não prevê, nesse caso, o comprimento dos fios. E o comprimento dos fios, reconhecidamente, ele vai impactar no aquecimento que aquele fio pode sofrer. Então, se eu tiver duas cargas, dois chuveiros, um bem pertinho do quadro de distribuição e outro bem distante dele, o critério da capacidade de condução de corrente vai prever o mesmo fio para os dois, já que são dois chuveiros iguais, certo? Por isso que a gente tem que avaliar a queda de tensão. Na avaliação da queda de tensão, o comprimento impacta. A distância do quadro para a carga vai impactar na seção dos fios. Então, eu tenho que avaliar a queda de tensão admissível. Eu nunca vou ter uma queda de tensão 0%. Sempre vai haver uma queda de tensão, certo? Desde que ela fique dentro de uma razoabilidade, os equipamentos vão funcionar. A norma prevê 5%. Quando eu estiver chegando uma tensão na minha casa e eu não tenho um transformador próprio, um transformador próximo à minha instalação. É isso que a gente vai considerar aqui, 5%. Se tiver um transformador ali na frente da sua casa, ou exclusivo para a sua instalação, a norma permite até 7% de queda. Então, nesses casos, a gente vai utilizar 5% de queda. E como é que vão ser distribuídos esses 5%? Vai ter uma parte que vai ficar entre o medidor e o quadro interno, e outra parte do quadro interno para a tomada em si, para as cargas em si. Então, esses dois pedaços aqui vão ter que, somados juntos, darem 5% no máximo. Então, tem algumas possibilidades, né? Pode ser a parte do quadro geral para o quadro interno, pode ser 4, e do quadro interno para a parte das tomadas pode ser 1, ou pode ser 3 e 2, ou 2 e 3, ou 1 e 4. Então, basicamente, tem essas 4 opções, aproveitando aí os 5% que a norma me dá como folga em queda de tensão. Por isso que eu passei aquele exercíciozinho para vocês, para que vocês avaliem as 4 opções e me digam qual é financeiramente a melhor. Certo? Que as 4 vão estar de acordo com o que diz a norma, mas aí a gente tem que procurar o mais barato para o cliente final. Então, na queda de tensão, eu vou fazer o produto da potência das cargas, né, pela distância delas, no caso. Então,
Quando eu fizer esse produto aí, eu vou encontrar alguns watts metro. Com essa informação, vou uma das 3 tabelas que eu mostrei para vocês e vou lá e obtenho o meu fio para cada uma das quedas de tensões que eu quiser. Falando da seção mínima agora, né? Então, a seção mínima para circuitos com condutores isolados de iluminação é 1,5, de tomadas 2,5. Certo? É isso aí que a gente vai usar sempre. E vimos que temos algumas exceções, as quais o condutor de neutro e de terra pode ser um pouco mais fino, ou consideravelmente mais fino, do que os condutores de fase, certo? Vamos agora para o próximo conjunto. Bom, então, vamos agora para o dimensionamento de eletrodutos, né? Falando sobre o dimensionamento de condutores, agora vamos para o dimensionamento do eletroduto. O eletroduto, e por fim, depois o dimensionamento dos disjuntores. O eletroduto, ele... Eita, eu achava que eu tinha até um aqui em casa, mas acho que não estou com ele. O eletroduto, ele é o caminho pelo qual o fio vai passar, né? Ele não pode ficar solto em cima do gesso, em cima da coberta da casa, enfim. Não é uma situação ideal, já que eu vou ter que movimentá-lo posteriormente. Então, o eletroduto é o caminho que o condutor passa. E aí, quando eu tenho um eletroduto suficientemente grande, fica bem fácil de movimentar, de passar um novo fio, ou de movimentar, retirar um fio antigo para colocar um novo. Então, em manutenções, intervenções, em alterações, expansões, acaba ajudando muito ter eletrodutos com uma boa seção, certo? A seção deles geralmente é conhecida ou em polegadas ou em milímetros, certo? De diâmetro. Então, eu vou passar aqui as duas informações para que vocês usem aí a mais adequada. Os eletrodutos são fabricados em varas de comprimento de 3 metros, né? Ou naqueles rolos, né? Quando é o eletroduto flexível, certo? A gente vai ter essas duas classes, né? Eletrodutos flexíveis, eletrodutos rígidos, onde cada um é usado. Geralmente em tetos e ou seja, sob o gesso, né? A coberta que você tem ali, o forro, enfim. Eu vou usar eletrodutos flexíveis, porque aí ele sai da parede, faz uma curvinha, tal, vai para onde quiser. Em paredes também flexíveis, já em solo, em piso, em local que vai haver algum tipo de compressão, ou pode haver algum tipo de compressão, eu vou priorizar eletrodutos rígidos, certo? Sempre eletrodutos rígidos no piso. Mas também isso não impede, caso queira, né, utilizar eletroduto rígido no teto também. Não impede não, geralmente se utiliza eletrodutos flexíveis, é mais fácil de instalá-los, eletrodutos flexíveis pelo teto. Quando eu estou tratando de eletrodutos rígidos, né, a gente vai ter que ter algum trabalho para conectar um eletroduto no outro, né, é uma tubulação, né? Então, da mesma forma que na tubulação hidráulica eu tenho que usar curvas, eu tenho que fechar conexões ali, botar aquela colinha, tal, os eletrodutos eu vou ter que fazer coisas parecidas também, né? Nos eletrodutos flexíveis, principalmente. No rígidos, principalmente. Nos flexíveis eu não vou precisar fazer curva, né? Porque o flexível ele já faz a curva sozinho. E aí os eletrodutos eles vão interligar os elementos, né? As caixas de parede, de teto, entre teto. Então aqui tem alguns exemplos de caixas, né? Aqui aquela caixinha 4x2, aquela caixinha de
de parede, né, de interruptores, de tomadas, são essas daqui. Caixinha 4x4, geralmente utilizada para um circuito de TV, por exemplo, algum circuito de comunicação, ou também se quiser botar duas tomadas, uma do lado da outra, pode usar essa daqui. Aí para gesso ele tem um formatozinho um pouco diferente, né, para aquela situação específica. Essas octogonais, geralmente a gente vê nos tetos, certo? Essas octogonais são os pontos de teto, essas caixinhas, todas elas com conexões, determinado número de conexões para instalar os eletrodutos. Para os rígidos, eu vou ter curvas de 45 graus, 90 graus, luvas, arruelas, buchas, de uma forma que nos circuitos hidráulicos também tem que ter aqui nos circuitos elétricos. E aí algumas exigências, né? Eu nunca devo colocar dentro do mesmo eletroduto circuitos de quadros de distribuição diferentes. Então, se você colocou um quadro para uma parte da instalação e outro, por exemplo, lá no CETEC, né, a gente tem um conjunto de salas, coloquei um quadro, e depois tem um outro conjunto, coloquei outro quadro. Não deve se passar pelo mesmo eletroduto, em nenhum momento, condutores de circuitos diferentes, certo? Sempre do mesmo quadro. Esses circuitos diferentes que eu digo foi no sentido de serem de quadros diferentes, né? Os condutores devem ser semelhantes. Então, o que é isso daqui? Não é legal, não pode, né, a gente ter um condutor de 16 milímetros junto com um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Certo? Isso daí atrapalha um pouco desde o dimensionamento até no uso, né, um condutor de 16 milímetros prevê ali a passagem de uma grande corrente, então pode ser que o aquecimento dele ali impacte em alguma coisa nesse condutor mais fino, certo? E o contrário também é verdadeiro, né? O aquecimento de um vai impactar no dimensionamento do outro. Então, quando há muita distância, né, são 3 seções normalizadas. Então, são 3 seções, vou ver aqui as distâncias. Posso ter aqui um de 10, eu vou aqui, 1, 2, 3, e até um de 2,5 juntos. Um de 10 e um de 2,5. Já não posso ter um de 10 e um de 1,5, que eu já ultrapasso essas 3. Ou um de 16 e um de 4, dá para ter. Agora, se ficar muito distante, um de 90 e um de 1,5, aí eu tenho exigências térmicas e elétricas totalmente diferentes. Todos os condutores devem possuir a mesma temperatura máxima. A gente falou que existem condutores de PVC, aqui, ó, de PVC e os de EPR, XLPE, né? Os de PVC, eles suportam até temperaturas máximas aqui de 70 graus. Os de EPR, XLPE até 90. Então, misturar os dois lá dentro não é uma boa ideia, não, é proibido, já que pode ser que a gente tenha em algum momento uma temperatura desses que aguentam mais, né, próximo a de 90 graus, em vizinho ali, colado em condutores que suportam no máximo 70. E aí ele pode literalmente derreter. Se essa temperatura de 90 ficar coladinho ali nele, então ele vai derreter devido à alta temperatura dos outros condutores, dos outros circuitos que não estão nem lá perto, né? Mas como eu já comentei, em residência a gente vai usar sempre o PVC. Todos os condutores devem ser isolados para maior tensão nominal. Então, condutor isolado, não posso usar, logicamente, condutor nu,
condutorzinho isolado, e suportar, né, aquela maior diferença de potencial encontrada. Então, a gente usa aqui, o comércio, né, disponibiliza muito condutores de até, mesmo nem precisando tanto, de 440 volts, 500 volts, 700 volts, até alguns, um isolamento nessa faixa. E, logicamente, que não deve ser permitido o uso de eletrodutos que não sejam comercializados com essa finalidade, né? Ou seja, utilizar uma mangueira, uma tubulação hidráulica como eletroduto, ou qualquer outro produto que não seja um eletroduto oficialmente vendido no comércio com essa finalidade. Se acabar fazendo isso daí, provavelmente o eletroduto não vai, certamente não vai ter passado por todas as certificações e exigências que um eletroduto de verdade tem que ter, né? Então, dentro de um eletroduto vão passar condutores elétricos que vão se aquecer constantemente. Bom, pode ter algum ponto quente ali que cause um curto-circuito, que cause uma sobretemperatura ali em algum momento, faiscamentos, todos os riscos que a eletricidade já traz consigo. Então, pode ter o início de um incêndio. Geralmente, quando a gente vê informação de incêndio em instalações residenciais, 99% das vezes ela está relacionada com algum problema elétrico na instalação. Então, suspeita-se que o incêndio foi causado por um curto-circuito que ocorreu de madrugada, ou por algum dano que ocorreu e não tinha ninguém ali para ajudar, para reduzir esses danos, para desligar alguma coisa ou outra, e aí se alastrou. Então, ter cuidado, né? Os eletrodutos feitos, comercializados com essa finalidade, se você ficar com um isqueirozinho ali embaixo, queimando o eletroduto, ele vai derreter, mas quando eu apagar o isqueiro, aquele incêndio não vai ser propagado. Ou seja, ele vai apagar sozinho, né? Eles devem ser feitos desses materiais não propagantes de fogo. Como também roupas de equipamento de proteção individual, luvas, entre vários outros dispositivos de EPI, né, equipamento de proteção individual, devem ser feitos também desse mesmo tipo de material não propagante de chamas. A norma ela dá algumas outras informações. Sim, aqui eu falei não propagante de chama, né? Utilização de eletroduto não propagante de chama, quando embutido, que suportem esforços mecânicos, ou seja, que sejam rígidos, só devem ser instalados condutores isolados. Logicamente que eu não devo colocar dentro do eletroduto um condutor nu. Se colocar um nu, né, encostado com outro condutor nu, vai causar um dano, um curto-circuito ali. Normalmente PVC, para instalações embutidas, e metálicos para instalações aparentes. Tem os metálicos também que podem ser utilizados, certo? E aí tem uma área, um espaço livre interno, né? Que obrigatoriamente tem que deixar um espaço livre interno. E aí tem esses percentuais. A gente vai considerar aqui sempre 40% de área livre interna, o que é o suficiente para 3 ou mais condutores, que é geralmente o que a gente vai ter, certo? 3 ou mais condutores, 40% de ocupação máxima do espaço interno dos fios. Então, basicamente, eu vou ter que ficar com 60% da área livre e 40% ocupada, certo? 60 livre, ou seja, eu vou ficar com mais espaço livre que com espaço ocupado na minha instalação, para permitir ali um ambiente mais arejado também, que influencia nessa questão da temperatura, e além disso, possibilitar uma movimentação simples desses cabos. Aqui eu tenho, por exemplo, 5 condutores aqui. Vão ser aí provavelmente 2 circuitos. Então, para 5 condutores, pode-se ter um circuito com fase neutra e outro com fase neutra e terra.
certo? E aí eu vou ter que calcular, né? Vou saber a área de uma circunferência, lembrando também que esse cálculo aqui não é um cálculo perfeito, né? Já que eu estou tratando de duas ou de condutores circulares, né? Então, se eu pego 3 circunferências aqui, ó, 3, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu pego esses 3 aqui, eu peguei 3 lápis, certo? Só para indicar quando são 3 fios. E digo, olha, aqui tem, cada um deles tem 2 milímetros quadrados. Sempre vai ter uma areazinha aqui, vai ficar sem ocupação, né? Vai estar fechadinho. Enfim. Essa área é considerada também aqui nos nossos cálculos, né? Além disso, eu digo, pronto, olha aqui que exemplo bom, deixa eu tirar para vocês de novo. Os nossos fios são bem parecidos com o que tem aqui no lápis, né? O que importa do lápis aqui é a parte que eu escrevo, né? Mas aqui na pontinha, aqui no fundo, dá para ver melhor. Tá? Deixa eu ver se a resolução tá boa aqui. Então, dá para ver melhor que a parte do lápis em si, porque isso aqui tá meio escuro, ponto, isso aqui tá mais clarinho. A parte do lápis em si, a parte que escreve em si, é bem pequenininha, né? Bem fininha. O resto é tudo madeira ali para você apontar, tal, para suportar essa parte que vai escrever. E no fio é bem parecido com isso. Eu tenho, quando eu falo, olha, um fio de 1,5 milímetro quadrado, ou 2,5 milímetros quadrados. Aquela parcela é essa partezinha preta que vocês estão vendo aqui, ó. Essa partinha aí que é o 2,5 milímetro. Mas o fio em si, ele tem o seu isolante em PVC externo, que ocupa mais espaço do que apenas os 2,5 milímetros quadrados. Então, como eu estou ocupando espaço, eu tenho que saber a área do fio como um todo, e não apenas do cobre, certo? Então, eu tenho que saber a área ocupada pelo fio como um todo. Então, a gente está procurando, né? A gente vai querer calcular, vou pegar o diâmetro, sim, então, e da mesma forma para o próprio eletroduto. Quando a gente compra o eletroduto, ele vem uma grandeza padrão ali de 3/4 de polegada, 1 polegada, 2 polegadas, então 3/8, meia polegada, enfim. Você vai comprar o eletroduto nessa, ou 20 milímetros, 32 milímetros, a conversão para milímetros. Então, a gente tem os eletrodutos com esse diâmetro padrão, né? Mas só que o diâmetro utilizado efetivamente é a parte interna, né? O diâmetro interno. Então, eu tenho que ir lá nas especificações do eletroduto, e eu tenho até umas especificações dele em algum lugar, vou procurar. Eu tenho que ir lá nas especificações do eletroduto, pegar a área interna dele e a área externa dos fios. Então, no eletroduto é área interna, os fios são área externa. E aí vou calcular, né? Vou dizer, olha, aqui eu calculei aqui calcular a área de uma circunferência aqui é π vezes raio ao quadrado, né? Ou π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. É no mesmo. Então, calcular essa área interna e 40% dessa área interna aqui, fazer a conta do 40, multiplicar por 0,4, né? Foi feito aqui, multiplicou por 0,4, deu essas grandezas aí, utilizando o diâmetro. Mas, enfim, 40% é a área máxima ocupável, né, desse meu eletroduto. Só os 40% totais. Aí aqui estão as seções dos eletrodutos. Eu até vou dar uma corrigida aqui, porque, deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver se eu encontro.
catálogo de eletrodutos da Tigre. Ele tem as especificações técnicas. O eletroduto rígido e o flexível, né, que ele vem com essa enroladinho já. Aqui são os quadros de distribuição. Dá um som aqui maior para todo mundo ver melhor. Ó, o barramento, que eu mostrei as curvas, né? Outra caixinha aqui, octogonal. Quadro, 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 caixa de passagem. Cadê eletroduto? Eletroduto 57. Eletroduto e as caixinhas, né, que a gente tá vendo. Pronto, aqui ele dá em polegadas. Ó. Dá em meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 1/2, 2 polegadas e aí sucessivamente. Os tubos são em 3 metros. As caixinhas de passagem. E, logicamente, como a caixinha de passagem ela tem vários diâmetros diferentes aqui para receber eletrodutos. Né? Aqui só veio. Aqui eu queria tirar a dúvida do milímetro. Mas deixa eu ver as especificações técnicas em milímetros aqui. Instalação de cabeçote, blá blá blá. Pronto, aqui que eu vou. Aqui que eu posso colocar numa das provas. Ó. A gente vê aqui ó, que tem o diâmetro. Esse DI é o diâmetro interno, né? Isso aqui é que nos interessa. Se eu pegar um eletroduto de 1 polegada, ele tem um diâmetro interno de 27,5 milímetros. Certo? Esse é o diâmetro interno dele, 27,5 milímetros. Ou seja, 2 centímetros e 75 milímetros. 2,75 milímetros, no caso. A única informação aqui importante é essa mesma, do DI. As dimensões das caixinhas, as conexões, curvas. Os conduletes. Bem, que é para ficar externo, né? Ficar visível. Eu gostei aqui dessas especificações, depois vamos usar em outros momentos. Eletroduto, condulete, caixa de passagem, de piso, fita isolante. Quadros, quadros. Beleza. Aqui uma casa, né, com os eletrodutos saindo para o teto, os eletrodutos indo para os elementos de parede direto, depois do teto descendo para as instalações. Caixa de passagem, disjuntores. Legal. Bem, depois é só para. Eu vou atualizar esses dados aqui com os diâmetros internos. Eu acho que está dentro disso mesmo. 1 polegada, 27,5. Acho que é isso mesmo. A gente tinha visto lá na página 57. Dimensões mesmo.
diâmetro interno. O de meia polegada tem 16,4, de 3 quartos, 21,3, o de 1 tem 27,5, e essa não está certo aqui mesmo. Então, é só usar esse diâmetro interno. Vou precisar que eu tinha que atualizar. Então, vamos usar esse diâmetro interno aqui como nossa referência, né? Eu vou calcular a área dele e depois os 40% dessa área, que é o possível de ser ocupado. E aqui a área do fio, né? A área do fio já é meio que o contrário, né? A área do fio eu tenho que pegar o diâmetro externo do fio. Então, vou pegar o diâmetro externo do fio e deixa eu botar aqui, ó, especificações Tigre. Fio Sil, catálogo. Sil, catálogo. Tem um PDF aqui, não. Download. E dos fios eu vou pegar o meio contrário, né? O diâmetro interno dos fios, o diâmetro externo dos fios. E aí vou pegar o diâmetro dos fios de 1,5, que estão dentro do eletroduto, mais são 3 fios de 1,5, são 3 fios de 2,5, são 3 fios de 6. Somar essas áreas e procurar na tabelinha. Eu acho que está fora do ar o site da Sil. Eu acho que eu tenho uma tabelinha aqui dos fios também, tá aqui. Eu ia conferir se está tudo certinho. O diâmetro externo. E aqui é um pequeno exemplo, né? Eu tenho um eletroduto que tem 3 circuitos, 2 fase neutro e 1 fase neutro e terra. E aqui eu informo, os 2 fase neutro tem 1,5 milímetro quadrado e o fase neutro e terra tem 4 milímetros quadrados. E eu quero saber qual eletroduto que eu vou poder usar. Aí eu vou conferir aqui os diâmetros externos. Olha que de 1,5 milímetro quadrado, na verdade, ele tem 7,07 milímetro quadrado. Ele é bem mais grosso. A área externa dele é bem mais grossa do que a área do fio, do cobre em si, né? Então, vou pegar isso daqui e multiplicar de 4. Eu multiplico por 3, né? Aí eu vou ter aqui 4 milímetros, tem 13 milímetros, multiplico por 3, esse 13,85, e o de 1,5 tem 4 fios. Então, vou pegar esse de 7 e multiplicar por 3. Por 4, aliás. Já que são 4 fios. Então, essa é a área. E vou procurar o primeiro, fazendo aqui rapidinho, ó. Eu vou pegar o de 4, que é 13,85, vezes 4, vezes 3, né? São 3 fios do circuito 3, deu 41, não sei quanto aí. Mas, aí vou pegar 4 fios de 1,5. 4 vezes, o de 1,5 ele tem 7,07. Pronto, deu 69,83. 69,83. E aí eu já fiz aquela tabelinha, né, que já disse, inclusive, aqui, ó, o primeiro que permite 69, já esqueci o valor, 69,83 de área ocupada é o de, que é o de meia polegada. Pronto. Aqui é um de meia, pelo menos um de meia polegada, vai dar conta de 69 milímetros quadrados. Tá aqui, eu já tinha feito. Não, nem lembrava que tinha feito. Mas aqui, ó, de 4 vezes 7,07, exatamente essa continha que a gente fez. 4 vezes, mais 3 vezes 13,85.
85. 69, algum arredondamento aí. 69,84 milímetros quadrados. Olhando lá na tabelinha, o primeiro que suporta é o de 16 milímetros ou o de meia polegada. Certo? Só que para facilitar, teve um fabricante que... Ah, meu Deus, não vou ter aqui... não tem aqui. Tem uns fabricantes que colocam as tabelinhas. Só que é uma tabelinha meio... Ó, a da Sil apareceu. O povo inventa, porque não bota um PDF, né? Mais fácil. Ó, aqui os fios de 750 volts. Depois a gente vê se aqui, vou ver se eu consigo achar um PDF mais fácil do que ficar passando essas páginazinhas. Sim, como eu estava comentando, só que a gente tem uns fabricantes que fazem, às vezes, umas tabelas que facilitam um pouco, não precisa ficar fazendo essas continhas aqui. Só olhando a tabela já dá para ter uma ideia da seção. Só que tem que ser feita algumas aproximações. No caso, quais são essas aproximações? Considerar todos os fios da mesma seção do mais grosso, e aí na tabelinha é só você olhar quantos fios tem dessa mesma seção do mais grosso, e ele já informa qual é o eletroduto que suporta essa quantidade. Mas se não, tendo essas informações, você sabe como calcular também. É um cálculozinho de área de circunferência, né? Calcular a área da circunferência de fio, da externa, né? E calcular a área da circunferência interna do eletroduto. E aí você vai poder ter ocupado 40% daquela circunferência interna. Então, é basicamente esse o cálculo que deve ser feito. E o que a gente faz? A gente tem que fazer esses cálculos, tal, mas na prática, o que se faz? Geralmente, pessoal, ninguém usa mais eletroduto de meia polegada, que é muito fino. Se eu quiser aumentar, colocar um circuito a mais, já não é mais suficiente. Certo? Se eu quiser colocar mais um circuito aqui deu 69, né? 69. Se eu quiser colocar mais dois condutores não, dois ainda dá, né? 69, 70 mais 15 dá 85. Pronto, dois já não dá mais direito. Quase. Se eu colocar aqui mais dois, eu fico no limite. Ó, vamos ver aqui só. Ao invés de 4, de 1,07, tivesse 6, ou seja, eu adicionasse mais 2, de 7,07. Eu dava no limite aqui do de 2 ainda, que ele suporta, tem aproximadamente 84, né? E ele suporta até 84 e 49. Então, esse de meio milímetro é muito pequeno já. Já fica tudo muito apertadinho já. E aí o pessoal já todo mundo colocando de 3/4 para o padrão. Em alguns casos, nas saídas dos quadros de distribuição, coloco de 1 polegada. Ou até um de 1 1/4, pode ser também. Mas geralmente de 1 polegada já é legal já. Então é isso, já padroniza, né? Compra tudo igualzinho. Você vê na saída na saída dele aqui, geralmente na saída do quadro, geralmente que você vai encontrar maior coincidência de condutores, de circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, aí já colocam alguns mais grossos nessa saída aqui já. Depois os outros vão ser todos fininhos. Bem simplesinho aqui o dimensionamento do eletroduto, só lembrar na cabecinha 40% de espaço ocupado. E depois é um cálculo de área. Se eu for passar uma prova, se for fazer as continhas, é considerar a quantidade de fios para a quantidade de espaço interno disponível no seu
no seu sisteminha, no seu eletroduto. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou deixar essa parte de disjuntores, né, de sobrecarga, curto-circuito, dimensionamento de disjuntores para a próxima aula. Mas a gente já tratou algumas vezes sobre o dimensionamento dos disjuntores. A gente vai ver que nem sempre tem um disjuntor naquele valorzinho intermediário entre a corrente que normalmente passa no meu circuito e a capacidade máxima que meu condutor aguenta. Eu tenho que ter um disjuntor bem nessa interface, aqui a desigualdade, nessa desigualdade aqui, ó, IB e N e Z, onde IB é a corrente que normalmente vai passar nos meus fios, o outro extremo é a corrente que o meu fio suporta no máximo, e no meinho é a corrente nominal do meu disjuntor. Então tem que ficar um disjuntorzinho no meio aqui entre a corrente que normalmente vai passar e a corrente máxima que o condutor suporta sem derreter. Então depois na próxima aula a gente vai detalhar mais o impacto do dimensionamento da proteção, certo? Do dimensionamento dos disjuntores. Bem, pessoal, então vou fazer o upload das aulas, prometo, agora, e vou mandar lá pro monitor passar para vocês. E assim que o AVA voltar, eu coloco os exercícios e as aulas também. Mas as aulas eu coloco essas duas da semana passada e essa de hoje, certo? E amanhã que não vai ter aula, eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa e deixo assíncrono, né, para não atrasar aí o assunto da nossa prova, mas a gente tem um bom tempo. A prova ficou só para o dia 17, eu não lembro aquele, eita, não tem como ver mais no AVA, mas eu acho que foi dia 17, ou foi na semana seguinte, enfim, vou olhar direitinho o dia da prova, então tem um bom tempo, dá para exercitar, dá para fazer tudo direitinho. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, agradeço a presença de todos e um bom feriado amanhã.